Olá, estamos de volta, Muito bem, vamos falar sobre visão. Eu gosto desse tema. Por que eu gosto desse tema? Porque quando eu descobri essa ideia de visão, algumas décadas atrás, passada, eu entendi por que eu sofria tanto estresse e qual era o caminho para eu diminuir o meu estresse, a minha canseira. Foi exatamente sobre visão. Isso facilitou o meu ministério. E eu espero que isso ajude você, ou esta aula ajude você para entender de que a sua igreja, o seu ministério, o seu espaço, o seu casamento, sua família, pode ter uma visão e trabalhar por ela. É evidente que vamos aprender e desejamos que ninguém se estresse, ninguém fique doente, mas vamos aprender exatamente a construir e ver como se constrói uma visão. Eu particularmente acho que se as igrejas tomassem um tempo para definir a sua visão, que eles pretendem ser, a razão da sua existência, de uma maneira objetiva, creio que avançariam mais rápido no crescimento da igreja. Quando eu falo assim, a razão da sua existência, 99% talvez, as pessoas falam, sim, para a glória de Deus. Verdade, para a glória de Deus a nossa existência. Mas como que eu vou conferir de que essa glória de Deus está manifestando? É no alcance, ou no crescimento, ou na proximidade de eu chegar a essa visão, a esse sonho dourado, se podemos dizer. Mas vamos lá. Vamos conhecer a visão de Deus para a sua vida. Deus procura homens e mulheres biblicamente comprometidos em compartilhar uma visão, estabelecer alvos, mobilizar o corpo de Cristo e superar obstáculos para alcançar as pessoas, as nações, o mundo, as tribos, etnias para Cristo. Então, veja bem, esse é o valor fundamental que nós temos. E para isso nós precisamos construir e entender o valor, a importância de uma visão. E isso que nós vamos estabelecer nesta aula. Entender essa importância, entender o processo que Deus usa para desenvolver a visão. E sermos desafiados para descobrir essa visão que Deus tem para você. Então eu penso assim, o meu ministério trabalha assim, a igreja tem uma visão e eu vou trabalhar no meu ministério, na minha área, para junto a outros grupos, departamento, ministério, seja qual o nome tiver, termos uma mini visão para alcançar essa macro visão. E vai ser uma unidade maravilhosa. O mundo de uma pessoa cega é limitado pelo seu toque. Não sei quanto de vocês já tem conhecimento de algum cego ou uma pessoa cega e como ela se locomove com sua bengala ou com a sua própria mão. O mundo do ignorante pelo limite do seu conhecimento. Então, por mais conhecimento que ele tenha, ele continua sendo ignorante, porque até onde vai é somente o limite do seu conhecimento. E o mundo de uma grande pessoa pelos limites da sua visão. Eu tenho uma visão nesse momento de algum propósito de Deus para a minha vida. Claro, você pode ter. E a sua igreja pode ter e deve ter. Porque toda liderança eficaz começa com uma visão. Toda liderança eficaz começa com uma visão. Por quê?
Porque, vamos assim dizer, a visão é o ponto onde você vai chegar. E você vai fazer tudo para chegar lá. Porque os líderes estabelecidos demonstram uma visão contagiosa e convincente. Eu me lembro de uma situação muito difícil num ministério fora do país, onde por muitos anos a igreja que eu estava assumindo, lutava, por muito não, alguns 3, 4 anos, um pouco mais talvez, lutava para alcançar um objetivo, ou alcançar resolver um problema. E a única maneira que eu consegui resolver, unir a igreja, foi exatamente estabelecer uma visão contagiosa e convincente. E aconteceu que o que era procurado, o que era importante ser definido, aconteceu exatamente porque, eu sempre digo, eu o fiz sonhar. Os contagiei, houve um contágio com a visão. Claro, seria longo eu explicar tudo aqui, mas era importante fazer isso. E eles tomaram, então, uma decisão muito importante e muito difícil. Por quê? Porque eles ficaram contagiados com a ideia. Por isso que visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Isso nós precisamos, ser apaixonado por essa visão. Onde você quer chegar? Qual é o sonho que você tem para essa sua igreja, esse ministério? Tão pequeno talvez você pensa, mas visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Eu fracassei, claro, como todo bom empreendedor, pastor, sempre é bom ter um fracasso. Eu me lembro que um pastor disse, não, eu monto a equipe pastoral baseado em quantos fracassos você me disse que você tem. Interessante isso, né? Porque visão para o ministério é uma imagem mental clara. Visão é de um futuro preferível. O que você quer para essa igreja? Visão é um sonho, vamos assim usar uma palavra contemporânea, uma ideia dada por Deus a seus servos, como Moisés recebeu, como Abraão recebeu, como Isaías recebeu. Todos os seus servos receberam visões. Paulo ouviu de Deus o que ele seria, baseada num entendimento adequado. A visão não é um sonho louco, não é um sonho que você é impossível de alcançar. Não, a visão está baseada em Deus primeiramente, depois em você, nas circunstâncias e isso que Deus nos dá para que nós enxerguemos o que é a visão. Então vejamos novamente essas ideias. Visão dada por Deus, a sua palavra nos dá o que podemos ter. Quando eu disse lá, por exemplo, uma ideia, fazer discípulo de todas as nações. Claro que você não vai fazer discípulo de todas as nações, porém você pode começar a fazer discípulo. E para isso você precisa focar, mas também você olhar para si mesmo. Quais são as suas habilidades, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, quais são os seus limites. Por exemplo, eu sou estrangeiro. Sonhar que eu serei presidente do Brasil, por melhor condições que tenha política, conhecimento, dinheiro, nada disso eu tenho, mas jamais seria, porque a própria lei diz que um estrangeiro não pode, somente brasileiro nato. Então, a visão olha para Deus e olha para si mesmo. Então, isso dá para nós construirmos uma visão com alto grau de sucesso ou de ser alcançado. Olharmos as circunstâncias, se você está num local de pobreza, de simplicidade, a um local de riqueza, de status, enfim, tudo isso deve ser visto. Então, visão para o ministério
é essa imagem mental de um futuro preferível que Deus dá ao seu servo com o entendimento adequado de Deus, de si mesmo e das circunstâncias. Claro que Deus é onipotente, soberano, pode fazer um monte de coisas sem nossas forças, sem nossa presença ou participação. Mas Deus nos faz participar do seu plano. Visão para o ministério, então, é isso aí. Porque a visão é como um olho da águia, fixo no seu alvo. A visão te faz ver o momento próximo ou longe, onde esteja essa visão. É como uma lente de aumento que te aproxima cada vez mais dessa visão, desse sonho idealizado. Você quer alegrar o coração, quer crescimento da sua igreja, quer desenvolvimento integral, saudável, completo em qualidade e quantidade? Mostre à sua igreja uma visão, faça sonhar. Mas não estou falando em sonhos, uma palavra bem engraçada, estapafúrdios, né? Não, em sonhos realizáveis, em sonho que está ali a seu alcance, no bairro, na vida da sua igreja, enfim, por menor que seja. Todos nós temos sonho. Eu tenho uma visão nesse momento, eu tenho um sonho, um ideal nesse momento que eu trabalho, logo após de deixar o pastorado, agora me dedico a outra área, e ali eu tenho uma visão. Então, sonho, essa visão é como lente de aumento. Então, essa visão eu vejo como ou que desejo que aconteça daqui a alguns anos. Visão é como a margem ou as margens de um rio. Ela te conduz para o lugar. Você não atira para todos os lugares. Eu me lembro que eu participei, fui pastor por vários anos, 12 anos, de uma equipe pastoral, onde nós tínhamos como igreja uma visão. E alguns projetos meus foram, não, isso não está na sua visão, ou isso não está na visão da igreja. Não eram ruins, não eram maus, porém estavam fora da visão da igreja. Estavam fora da visão ministerial. Poderia estar na minha visão pessoal, mas eles foram avaliados por causa de uma visão. Porque a visão dá aquela direção para decidir. O que podemos nos beneficiarmos com a visão? Já foi claro, ou já foi dito, que temos o propósito clarificado. Ali está a nossa meta, o nosso sonho, o nosso ideal. Ali está na frente algo a ser alcançado. Clarifica nosso propósito. Estabelece prioridades. Isso que é importante. Muitas vezes nós ficamos estagnados porque não temos prioridades. Define padrões de excelência. Sempre falamos de excelência, de que queremos fazer algo excelente, mas nós não temos os padrões para definir o que é excelência. Nós podemos fazer o melhor, dentro da nossa perspectiva. Mas se nós tivermos alguns padrões de excelência dados por esta visão, com certeza nós temos muito mais possibilidades de avançar. Inspira expectativas. É muito interessante que ontem eu estava viajando com a minha esposa e ela me fez uma pergunta sobre um projeto que foi construído, desenvolvido numa grande igreja. E eu vi como aquela igreja ficou inspirada pela expectativa de ter aquele lugar que ela quis, que aquela igreja desejava. Porque essa igreja teve uma visão, essa liderança teve uma visão daquilo que poderia ser 10, 20, 30, 50 anos, não sabemos, mas sonhou, a expectativa.
inspira expectativa. E quando inspira expectativa, as pessoas se comprometem. Então nós temos aí 5 benefícios da visão. São benefícios para nossa vida, e esses 5 ainda podemos acrescentar que maximiza a produtividade. Porque nós estamos focados, começamos a trabalhar em benefício do objetivo. Algumas pessoas, e eu entendo, porque eu vivenciei momentos, pensam, não, mas se nós temos uma visão, vamos ser como um grupo empresarial, como uma fábrica. Não, não é isso. Ter objetivo, ter trabalho, maximizar a produtividade não significa necessariamente estressar os membros da igreja para alcançar determinados objetivos. Porque quando nós temos uma visão, se expande o horizonte. Nós podemos ver que nós alcançamos um determinado ponto e podemos avançar ainda mais. A igreja do Senhor Jesus é um corpo, é o corpo de Cristo. E como nosso corpo também, ele cresce. E se nosso corpo fica doente, ele vai recorrer à medicina. E se nosso corpo precisa de saúde, vai talvez se propor a fazer, ou nos propormos a fazer academias, exercícios para que nosso corpo veja e vivencie a saúde. Eu entendo assim a visão. Não de uma forma empresarial, mas uma forma de saúde. Saúde para o corpo, porque vai maximizar a produtividade, o desenvolvimento, o crescimento, a edificação, vai expandir os horizontes e vai alimentar a paixão de ser membro dessa igreja, paixão de alcançar mais pessoas. E nesses dias de festas, eu estava vendo uma igreja que ela tinha uma meta que para mim é muito alta, de alguns milhões de reais. E eu realmente fiquei admirado como aquela igreja sobrepassou. A igreja, as pessoas são alimentadas na sua paixão quando há projetos. Você quer ver uma igreja crescente, dinâmica, feliz e compromissada? Invista em projeto. Ofereça projetos de vida, de saúde, social, de crescimento, de ensino, enfim, de tudo aquilo que for necessário para a sua igreja. Projetos são necessários hoje em dia. Nós não vamos ser uma empresa, mas vamos usar as ferramentas da melhor forma para que a nossa igreja seja saudável. Então, alimenta a nossa paixão e promove ou nos dá também o foco para alcançar o potencial. Se essa igreja não tivesse colocado um alvo de tantos milhões de reais, talvez nunca saberia que era capaz de alcançar e sobrepassar. Talvez no próximo ano seja muito mais do que foi alcançado agora, porque mostra que ela tem condições de alcançar muito mais no seu potencial. Onde não há visão, o povo se corrompe. É isso que Provérbios nos afirma. E isso que nós precisamos, então, aprender como é este homem, esta história que nós vamos ver rapidamente, que é, para mim, o líder que eu gostaria de ser. O líder que olho a história dele, já li, já preguei sobre esta história, e ele é o homem que me desafia. É o líder que me convoca e me convocava a ser um homem de visão, pastor de visão. E esse homem era Neemias, o restaurador de muralhas. Talvez você conheça a situação histórica de Neemias. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém.
Você sabe muito bem a história, ele queima a casa de Deus, derruba a muralha de proteção, derruba o templo. Nabucodonosor toma posse, então, daquelas pessoas, ele leva cativo o melhor do povo de Israel. E então as fortalezas são destruídas, os artigos de valor são destruídos, os tesouros nacionais são destruídos. Tudo ficou no chão. Desta maneira, então, o povo de Deus fica dividido. Um número vai para Babilônia, com Nabucodonosor, sendo vazalos, e outros ficam ali em Jerusalém. Mas quem fica são os velhos, as crianças, aqueles doentes, vamos dizer, o povo excluído. Porém, Nabucodonosor leva o melhor para a Babilônia. Mas um dia eles retornam, os judeus retornam. Deus providencia então para este retorno a Jerusalém. Nabucodonosor é derrotado pelo Império Persa e os judeus começam a retornar com Zorobabel, que vai reconstruir a casa de Deus depois de 70 anos. Vem Esdras, restaura a adoração, depois de 80 anos. Veja bem o tempo que vai ali entre Esdras e Neemias. Então o que acontece? Um povo que tinha sido levado para o cativeiro começa a voltar pela providência de Deus, já que Jeremias tinha profetizado isso, que ele seria levado para o cativeiro por 70 anos, mas voltariam. E temos então nosso herói, que eu chamo restaurador de muralha, Neemias, que vai reconstruir os muros de Jerusalém. E você pode ler essa história no livro que leva o seu nome. É uma história interessante. Como eu já disse, eu sinto-me atraído por esse líder que é Neemias. Talvez seja um dos livros que nós precisamos comentar nesta plataforma, nesse estudo que nós estamos dando sobre liderança, em algum próximo curso. 6 passos que Neemias não vai te ensinar, e ele encontra então a visão da sua vida. Vamos ver algumas coisas. Primeira coisa que o líder vê, a necessidade. O líder vê a necessidade. Isso me faz lembrar de Isaías, quando ele diz, ou melhor, quando ele ouve a voz de Deus: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele diz, Isaías, eis-me aqui estou. Deixa eu contar algumas histórias neste caso, que o líder vê a necessidade. Há uma das coisas mais interessantes no meio cristão, é aquela ideia, né, do pastor. O pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo. E eu aprendi com Neemias, esta liderança, a fazer o seguinte: cada vez que uma pessoa vinha para reclamar, ou melhor, para sugerir, criar alguma coisa, eu usava Neemias e eu parabenizava essa pessoa. Eu dizia: olha, parabéns, Deus falou com você, você vê a necessidade, como Neemias viu a necessidade. Agora planeje o que vai fazer. E aí, realmente as coisas, não digo que em todos, mas em alguns, talvez a maioria, aí terminava-se o desejo de ver a igreja fazendo alguma coisa. Porque geralmente as pessoas pensam que a igreja tem que fazer. Mas neste Neemias você vê claramente, o líder vê a necessidade. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Veja bem, Neemias pergunta aos irmãos judeus que vêm de volta,
que estão chegando na cidadela onde está Neemias, e ele pergunta: onde estão? O que aconteceu com aqueles que escaparam do cativeiro e que não foram levados para o exílio? E o que aconteceu em Jerusalém? E a resposta veio: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Duas coisas importantíssimas para o povo daquele tempo: os muros e as portas. Sinais de fortaleza, de segurança. Mas o líder vê a necessidade e o líder sente a necessidade. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Aqui começa então a mudança. Daquele que líder, ele vê a necessidade e começa a trabalhar, começa a desenvolver, às vezes sozinho, às vezes sendo criticado, como vai acontecer com Neemias, às vezes sendo julgado, às vezes sendo vilipendiado, mas ele começa a desenvolver através da oração e do choro, porque o líder sente a necessidade diante da igreja. O líder visionário está disposto a intencionalmente colocar a necessidade em seu coração e senti-la. Quando uma pessoa decide, muitas vezes, tomar um caminho que para a grande maioria pode ser errado, se ele tem essa disposição e disponibilidade, ele é um líder visionário que colocou a necessidade da igreja no seu coração e a sentiu. Desta maneira, Neemias, então, ele está disposto a fazer alguma coisa. Primeiro, a se ajoelhar e chorar, mas também, não somente a disposição, mas também a disponibilidade, porque ele se liga à necessidade. Ele lamenta por alguns dias, ele chora, porque ele sabe que há necessidade. Então Deus liga servos escolhidos a necessidades reais. A necessidades reais. Não há sonhos mirabolantes, mas há necessidades reais. Não é alvos ou metas irreais, coisas que estão aí à frente, são necessárias para escolher. A necessidade, então, do servo, da igreja, da comunidade, do grupo. Deus liga esses servos escolhidos a essas necessidades. Qual é a necessidade que você está enxergando? Essa deve ser, então, a sua preocupação agora. A necessidade se torna, então, uma carga de oração. Uma carga de oração porque Neemias ele começou a jejuar e orar diante de Deus dos céus. E ele, então, se tornou um líder que sentiu a sua carga como sendo um grande peso. Porque essa carga, que era pesada, gerou nele uma grande visão. E ele ficou apaixonado pelo desafio de reconstrução das muralhas, dos muros de Jerusalém. E ele, então, crê que pode atender a necessidade. Neemias, então, disse: então sou eu. E ele, então, começa a se preparar para ser aquele que vai reconstruir as muralhas de Jerusalém. É necessário, então, agir por fé, reconhecer o poder de Deus e reafirmar sua responsabilidade. No meu coração sempre houve um sonho, desde que eu saí da minha terra. Era um dia voltar para meu país e trabalhar ali por um período, porque eu sabia que precisava de algumas coisas que eu tinha aprendido. E Deus me deu esse desejo, me deu essa oportunidade por estranhos caminhos. Foi muito difícil, mas Deus me deu,
porque eu senti que aquela nação, naquela região que eu sempre quis visitar, porque era a minha região, que eu quis dedicar meu tempo, que eu quis trabalhar, e fiquei ali por quase 6 anos, 5, 6 anos, eu estive ali, porque eu acreditava que Deus iria levantar tudo o que eu precisasse. E assim foi. Fui e voltei pela graça de Deus, sustentado pelo Senhor em tudo. É necessário então agir por fé, reconhecer que Deus tem poder, reafirmar a sua responsabilidade e começar. Começar então a ter ação inicial para atender a necessidade, para atender aquilo que Deus colocou no coração. Porque ao dar este passo, o líder lança aquela visão para a ação, lança a visão à ação, dá um passo de fé que envolve riscos. Eu tive sério risco, até ouvir da minha esposa, que até o divórcio estava aí à porta. Mas se Deus me chamou e Deus me deu a minha esposa, Ele iria responder aos desafios que estavam sendo colocados diante de mim. E Ele respondeu. Saí da arena privada para a arena pública. O que significou isso? Ele foi até o rei, até o homem, a pessoa que tinha condições de ajudar ele, para atravessar as cidades, as nações, e chegar a Jerusalém e reconstruir os muros. Está lá no capítulo 2 e 3, começa esta ação de Neemias. E ele caminha em direção à realização do seu propósito. Ele sai da sua terra, do lugar de comodidade, de sucesso, copeiro do rei, e ele vai então para cumprir o propósito de Deus. Qual é o seu propósito? Qual é a sua visão? Deixa eu te falar aqui, aproveitando neste curso, nesta plataforma, há um curso, chama-se Descomplicando a Vida. Ali eu ensino que você pode descobrir o propósito de Deus, a Deus te dar uma visão pessoal, particular. Porque Deus formou você com habilidades específicas. Eu creio assim. Baseado no Salmo 139, Deus restaurou a minha vida e aprendi ali nesse Salmo 139 como Deus me formou, me fez, as experiências que eu vivenciei e aonde eu cheguei é por causa daquilo que Deus me ensinou. É muito interessante que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, a faculdade que eu ingressei, como Deus trabalha na nossa vida pelas experiências, pelas habilidades, pelos dons espirituais, pela paixão, como Deus trabalha na nossa vida para nos dar um propósito de vida. E eu sou feliz, eu sou grato a Deus, porque consegui vivenciar a minha paixão, propósito. Com 30 e poucos anos, eu fiz uma declaração de missão de vida. O que eu serviria, para que eu nasci, por que eu passei a assistir neste mundo, por que todas as experiências, e à luz da palavra, à luz de orientações, à luz de oração, à luz da oração, da busca de Deus, de conselheiros, eu construí o propósito de vida. E não era sucesso, não era dinheiro, não, era simplesmente fazer a vontade de Deus. Sua vida pode mudar. Se você ainda não descobriu o propósito de Deus para a sua vida particular, sua vida pode mudar. Eu não estou falando daquele modelo amplo, falar, não, Deus chamou você para glorificar o seu nome. Sim, mas Deus te deu, Deus formou você de uma maneira que você é a peça real para encaixar nessa construção do mundo melhor. Eu sempre digo assim, que todo ser humano que nasce na face da terra é permitido, nasce com um propósito de Deus para termos um mundo melhor. Alguns não entendem isso.
se desviam, se afastam e tornam o mundo pior. Porém, aqueles que entendem que é um propósito, descobrem a sua paixão, descobrem a sua vocação. E não estou falando de cristãos, estou falando de pessoas não cristãs. Ele começa a construir um mundo melhor. E aí está cheio de gente assim. Mas quando essas pessoas se encontram com Jesus, quando ele recebe o poder do Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, eles são impulsionados ainda mais a cumprir o propósito de Deus. Posso falar que eles aceleram a construção desse mundo melhor, que Deus deseja que nós vivamos no seu sonho do reino de Deus que Deus tem para nós, que está relatado em Gênesis 1 e 2. Por isso que eu chamo a atenção de você, para que você viva aquilo que Deus planejou para você, descobrindo. E na nossa plataforma aqui que você está estudando comigo, temos Descomplica a sua vida. O curso chama Descomplicando a Vida. Procure, descubra o propósito de Deus e você vai ver que Deus vai ser glorificado e você vai ser um homem de alegria, uma mulher com alegria de trabalhar, de cumprir a sua vocação. Sua vida, sem dúvida nenhuma, está prestes a mudar para sempre quando você descobre o propósito de Deus. Quando você descobrir o propósito de Deus, sem lugar a dúvidas, você se tornará cada dia uma ferramenta de Deus nas suas mãos. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima aula e uma boa descoberta deste propósito. Fica na paz e na bênção do Senhor.